Magão, Fia, hoje nós vamos iniciar uma série de 4 aulas, cujo tema maior é análise geossistêmica e estudos integrados da paisagem. Né? Hoje vamos abordar sobre conceitos e definições do que seria a análise geossistêmica e como a gente pode trabalhar os conceitos de paisagem. Né? Nesse material que a gente preparou, né? Eu sou o organizador e tenho muitas informações do professor José Manuel Mateus Rodrigues, um grande professor, amigo nosso que se foi, infelizmente, mas deixou uma série de conteúdos, né? Alguns livros que nós fizemos junto, então por isso que ele está como um dos autores, talvez até o autor principal, né? Então a paisagem, né? A paisagem é o que vemos, o que sentimos, o que percebemos, né? E aqui vamos trabalhá-la como uma categoria de análise do espaço geográfico, né? Então ela pode ser entendida como tudo que nos envolve, né? E ela tem uma estrutura vertical, né? Que é as suas camadas, ela tem uma estrutura horizontal, que são os seus limites espaciais, né? E tem os seus processos funcionais, os fluxos de matéria, de energia e de informações, né? E ela sempre vai estar diretamente relacionada com uma região, né? Ela tem uma identidade com uma região que tem suas características próprias, né? Então a paisagem como um todo, ela pode ser sentida, observada, analisada e também interpretada, né? E ela é objeto então de aspectos perceptivos, né? De aspectos sensoriais, mas também de cognitivos. Uma pessoa que nasce no lugar tem uma memória acumulada, né, através de seus antepassados, né, os conhecimentos e saberes tradicionais. Né? E a paisagem dentro da ciência, dentro do contexto popular, ela são termos originais, às vezes nos remete à própria Idade Média, o sentido de land, né? Que a gente vê muito em essa concepção também em vários países, né? Landschaft, Landskap, que tudo são de línguas germânicas e inglesas, né? Sueco. E também em latim, né? Paisagem, paisagem e paisagem em português, que remete a mesma interpretação como a gente vê aqui. A gente pode ter uma conexão com a natureza, uma conexão com a própria cultura, a transformação que as sociedades agem sobre a natureza, né? Então, a paisagem ela também tem uma grande força dentro da ciência geográfica, né? Que foi introduzida já em 1805 como uma concepção por Omerien, uma concepção de algo sintético, algo integrado, né? Julliard, né, um francês, já faz uma descrição de como sendo a paisagem uma interação e o que é na realidade entre os aspectos físicos, naturais, biológicos, a biodiversidade, os ecossistemas e as ações humanas da sociedade em um determinado território, e com isso ela vai adquirir uma fisionomia e uma identidade própria, né? A Alemanha, a geografia alemã teve um grande avanço na área da geografia cultural, né? A Alemanha e a França também, só que a Alemanha tomou um passo inicial, né? E teve uma forte pesquisa, desenvolvimento no que, como é que a sociedade vai transformando um território, ou seja, as paisagens naturais, em paisagens culturais. Aqui no caso é Albânia, né? Peguei como exemplo uma área que você identifica um relevo característico próprio, né? Provavelmente com calcário, né? E aqui as casas que têm que se adaptar a esse relevo, né? Na margem de um rio. Então você tem uma relação integral entre paisagem natural e cultura, né? Como as pessoas vivem, né? E aí você vai vendo também as diferentes nuances, os períodos com que essas transformações ocorrem, né? Desde períodos antigos até períodos recentes, o planejamento ou não planejado, uma ocupação
em função dos ciclos econômicos, em função de processos migratórios, tudo tem a sua história, né? E também ela entra dentro do estudo das ciências ambientais, né? E aí você passa pela geografia da percepção, né? Que nós temos o Tuan como uma grande pessoa, a professora Lívia de Oliveira, que da Unesp, falecida recentemente, infelizmente, foi minha professora também. Biogeografia, né? E ecologia também. A correlação entre os ecossistemas, a biodiversidade, as cadeias alimentares, a geografia física, que é a base, né, dos aspectos naturais, os elementos da terra, do ar, da água, né? A ecologia, que é a grande mãe do estudo das paisagens, a ecologia é a mãe da geologia das paisagens, o ecossistema também é o que deu origem ao pensamento da teoria sistema que levou à concepção dos geossistemas. Então, às vezes as pessoas confundem muito teoria do sistema, teoria geral dos sistemas com teoria dos geossistemas. A teoria dos geossistemas é algo já aplicado, baseado na teoria geral dos sistemas, tá? E a ecodinâmica que trabalha com as relações dos ambientes mais estáveis, que podem ser ocupados mais intensamente, né? Com os ambientes mais instáveis, onde predominam as ações da geomorfogênese, né? E há muitas vulnerabilidades. Tá? Então, a paisagem, no seu conceito popular, ela relaciona o que as pessoas veem, com a própria descrição que uma pessoa pode fazer nas paisagens montanhosas, pradarias, pastagens, ambientes arenosos, praias, né? Já no âmbito científico, quem primeiro trabalhou com a questão da geografia, da paisagem foi a geografia física, né? Mas hoje ela tem várias tendências, vieses, nada é dono de nada na ciência, né? São apenas inícios, né? Que depois ela se desenvolve adquirindo uma outra relação. E hoje por quê? Porque hoje praticamente a natureza está quase toda transformada pelas ações humanas, né? Então ele vai tratar as relações entre os seres humanos e o ambiente, né? E nesse sentido, vários autores, né? A gente tem como Solchava, Bertrand, que a gente vai Tricart, é um dos que trabalhou muito com a concepção de paisagem, né? Afirmando que a paisagem é o que a gente percebe, o que a gente descreve, né? E que tem fatores visíveis, que são as formas, alguns processos, por exemplo, o escoamento, a erosão, mas outros que são invisíveis, né? Como, por exemplo, a formação de uma caverna de solução de sais, de carbonato de cálcio, né? Mas tudo isso vai ter um efeito sobre a paisagem, tanto os processos visíveis como os não visíveis, né? E aqui está o professor Jean Tricart, eu cheguei a estudar com ele na Espanha, tive essa oportunidade, né, no meu mestrado. Ele na fase mais nova, logicamente, aqui eu já encontrei ele nessa fase, né? Então ele trabalhava muito com a dialética da natureza, principalmente com os fluxos de matéria, de energia, com os processos, né? Então o seu livro mais famoso, Ecodinâmica, ele está esgotado, mas ainda a gente consegue ele meio digital, né? Então é uma referência para nós estudarmos e compreendermos, né? Como a paisagem pode ser estudada através da sua abordagem processual, os processos de geomorfogênese ou de pedogênese, né? Incluindo também o conceito de geossistemas, né? Então, nem todas as paisagens têm você pode planejar para ver em dado momento, né? Embora elas tenham a sua, como a gente pode dizer, a sua temporalidade, a sua estacionalidade, algumas coisas surgem de forma muito espontânea, né? Como paisagens efêmeras vinculadas com movimentos de massa de ar, fenômenos locais, né? Como a gente está vendo aqui, né? Nessa área de clima mais frio, tá? E a primeira concepção de paisagem teve uma vinculação direta com o ecossistema, porque primeira a se trabalhar, né? E nessa época não havia uma separação bem nítida entre geografia, biologia, ciências naturais, né? Então houve a primeira compreensão de sistema, aplicabilidade da teoria geral do sistema, foi o conceito de ecossistema, fazendo uma correlação entre os seres vivos e o seu ambiente de primeiro contato. Então ele não havia um aprofundamento muito significativo sobre a geologia, por exemplo, sobre o substrato,
e nem tampouco sobre os grandes movimentos de massa de ar, sobre o clima. Então era uma relação mais superficial entre as espécies e o seu ambiente, tá? Já a paisagem ela adquire uma visão sistêmica, porém mais ampla, né? Ela envolve a geologia, envolve os movimentos de massa de ar e a própria geosfera, né? Então ela tem o que? Uma hierarquização dimensional, ou seja, as suas escalas, né? Você pode trabalhar em diferentes escalas, enquanto o ecossistema, infelizmente, ele não trabalhou nessa concepção de dimensões, né? Hoje talvez até se possa aplicar essa concepção nos ecossistemas, mas o geossistema surge já com esse diferencial, de você ter as dimensões. Você pode trabalhar uma paisagem, um geossistema numa escala global, continental, regional, local, pode compartimentar uma bacia hidrográfica como um grande geossistema e depois ir compartimentando em função das suas diversidades, dos seus geofaces, que a gente chama. E também o fato de que isso vai ser cartografado, ou seja, suas características geográficas, paisagísticas vão ser analisadas e representadas, pode ser de forma setorial ou seu conjunto. E a ecologia das paisagens, ela nos ofereceu todo o arcabouço teórico, né? Porque ela trabalhava com conjunto, com sistema, entrada, saída de matéria, de energia, de informação, e a partir de toda a base teórica, metodológica, coube muito bem nós trabalharmos com a noção de geossistema, né? E foi principalmente na antiga União Soviética que se introduziu o termo geossistema, né? A gente sempre sabe que nunca não foi Charles Darwin sozinho que criou, né, a teoria da evolução. Foi uma sequência de estudos, de conhecimentos que finalizou com a publicação dele. Mas podia ter sido outros pensaram de forma similar, então sorteava da mesma forma. Ele introduziu o termo de geossistêmica justamente porque ele estava num cargo que ficou encarregado de planejar grandes áreas da Sibéria destinadas principalmente à produção de alimentos. Então ele parte de estabelecer essa visão sistêmica, né, baseado na teoria geral dos sistemas, ele cria a teoria dos geossistemas, também sustentado um pouco na visão de ecossistema. E Sochava, ele tinha uma dupla formação, né, que ampliou a sua capacidade, as suas possibilidades de interdisciplinaridade. Ele era biólogo e geógrafo, né? E também, isso como ele está dizendo, várias pessoas dentro do conhecimento geográfico tiveram a sua contribuição para a gente chegar a essa visão de síntese da paisagem, dos geossistemas, né? Canter, Ritter, Humboldt, eu procurei colocar aqui para ilustrar, para a gente falando os nomes e conhecendo as pessoas, né? Humboldt sempre foi uma pessoa formidável e ele tinha uma visão de integridade, né? Nas viagens que ele fez aqui, Venezuela, Equador, Colômbia, que na época era a Grande Colômbia, né? Depois ele foi para Cuba, então teve na Rússia também, então ele tem uma visão muito grande, né, de como se deve trabalhar de forma integral a paisagem. Ele faz uma descrição nos trabalhos deles, no seu livro Cosmo, onde ele mostra os elementos do meio físico se interagindo e a ação humana, a sociedade também adaptada ou transformando esses seus lugares, né? E sempre foi uma pessoa muito ativa, né? E coletou uma quantidade enorme de materiais, estudou a conexão entre a bacia do Orinoco com a bacia do Rio Amazonas, subiu no Chimboraço. Então, uma pessoa que contribuiu muito, né? Muitos afirmam que foi o primeiro geógrafo naturalista, né? Que na realidade todos nessa época eram naturalistas, né? E retomando um pouco já mais para frente a geografia física no seu direcionamento ao estudo da paisagem, ela tinha uma visão na época de Humboldt, dos primeiros geógrafos, ela tinha uma visão de síntese
Mas no início do século XX já ela adquire um posicionamento mais de especialização, como ocorreu com todas as ciências, né? Porque a partir da Revolução Industrial, a Primeira Guerra Mundial, começa a se desenvolver as disciplinas da geografia, né? Então, a geomorfologia desenvolve o ciclo geográfico do relevo, o ciclo de Davis, a climatologia começa a trabalhar com a climatologia dinâmica, a descoberta das massas de ar, as suas influências, a hidrologia, uma hidrologia quantitativa, a pedologia, principalmente com a União Soviética também, trabalham a atividade biológica, a oceanografia com os grandes, com as embarcações, sonares. Então, cada uma dessas disciplinas da geografia acaba assumindo um posicionamento científico próprio, né? E nesse período, o grande destaque são os livros do De Martoni, né? Manuel De Martoni, que a gente encontra ainda na nossa biblioteca aqui da UFC. Um tratado de geografia física, um tratado de geografia humana. E aqui está a figura, né? O Manuel De Martoni, ele fez um trabalho mostrando, teve condição de pegar um trabalho na Romênia, né, que eles chamavam de România, né, com cartografia, um levantamento. Então foi um dos seus primeiros trabalhos. O De Martoni era francês, né? Bom, então já a partir de 1950 a gente vai deixando essa geografia martoniana, né, de disciplinas e vamos partindo para uma síntese, né? E por que isso? Porque começa a surgir uma série de problemas ambientais, socioambientais, que eles necessitam de uma interdisciplinaridade para sua resolução. Não vai ser a pedologia que vai resolver um problema de erosão lá no México, nos Estados Unidos, não vai ser só a meteorologia, a climatologia que vai resolver a questão da poluição em Londres, né? Ou só a química que vai resolver a questão da contaminação lá da Baía de Chuquimamata no Japão, né? Então começa a haver a necessidade de se trabalhar integrado, várias áreas de conhecimento que necessitam se juntar, né? Criar uma metodologia própria para se trabalhar a integração, né, que estude a complexidade do momento e também abordar o ambiente e a sociedade como sistemas, né, que se interagem, que se unem e funcionam, né? Grandes sistemas, como por exemplo a planície fluvial do Rio Amazonas ou o Himalaia, que é compartimentado em subunidades menores, seus contrafortes, seus afluentes, etc. E aí surge a teoria geral dos sistemas, que tinha já um desenvolvimento, né, dentro da física e principalmente dentro da biologia, né, que tem a própria concepção de ecossistema. Então tudo isso favorece que a gente comece a trabalhar a concepção de geossistema, de uma visão da paisagem como uma categoria integrada para a gente poder trabalhar, analisar, diagnosticar e fazer estratégias de gestão do meio ambiente. Aqui muitas pessoas confundem, né, que nós quando falamos de von Bertalanffy, ele era biólogo, não? A primeira concepção dele foi dentro da biologia. E da geografia não é teoria geral dos sistemas, nós trabalhamos já a teoria dos geossistemas, que é uma adaptação da teoria geral dos sistemas para o espaço geográfico. E a biologia adaptou essa teoria geral dos sistemas para a concepção de ecossistema, né? E todo mundo que fala a biografia do Bertalanffy fala que ele era um gênio, que ele estudou até os 10 anos de idade, sozinho em casa, né? Então, realmente, ele teve uma grande iluminação aí que nos ofereceu essa capacidade de interpretar a natureza, a sociedade, através da concepção sistêmica, né? Da visão sistêmica, atrelada também, que a gente hoje atrela a própria complexidade, né? Então, esses foram os motivos, né, que levaram à concepção, a necessidade
de uma base teórica, metodológica para se trabalhar o planejamento social e ambiental, ou seja, compreender as relações sociedade e natureza, principalmente em razão da crise ambiental que estávamos passando nesse momento pós Revolução Industrial e pós todas Segunda e Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? E as inovações de abordagem teórica foram perspectivas sistêmicas, compreender a geosfera, o planeta como sistema, suas compartimentações, a atmosfera, a criosfera, a biosfera, né? E depois poder trabalhar, nós que éramos, a geografia que era durante a década inicial do século XX, que era acostumada a trabalhar só pelas disciplinas, começa a ter que trabalhar com a integração entre as disciplinas, geomorfologia, pedologia, geologia, clima, biogeografia, hidrografia. Então começa a ver essa análise multivariada e também a questão das possibilidades que vão surgindo devido à informatização, sensoriamento remoto, as possibilidades de quantificação, né? Uma avaliação mais quantitativa das superfícies, da evolução também, a possibilidade de se fazer uma retrospectiva de um espaço, né? E aqui eu estava olhando aqui umas novas visões que se tem feito sobre o planeta Terra, que é a compartimentação das grandes bacias, né? E vocês veem que dá um efeito interessante, né? Todo colorido aí, e representando cada uma das bacias hidrográficas, e que seriam então quase como sistemas complexos, né? E que podem ser também considerados como unidades de planejamento e gestão, tanto de uma forma inteira como também de forma subcompartimentada em suas geofaces ou seus subsistemas, né? Então a geografia física passa de ser uma ciência que estudava os componentes do meio ambiente para ser uma ciência que estuda a organização espacial do espaço geográfico, né? Principalmente através da concepção de geossistema, e que esse geossistema ele tem uma base natural, mas que acaba sendo transformado intensamente ou menos intensamente pela sociedade, né? Então, aí você integra o que deve ser sempre a geografia física com a geografia humana, social e cultural, né? E essa organização espacial você tem umas bases para trabalhar, né? Compreender que a organização espacial você deve compreender o arranjo dos seus componentes pela estrutura, né? As camadas de sedimentos, de solos, o modelado do relevo, né? O arranjo espacial, como é que todos esses componentes, geologia, geomorfologia, solos, clima, recursos hídricos, todos eles se interagem juntamente com a biologia, com a biodiversidade, e vão formar os sistemas, diferentes sistemas que também se reagem entre eles, né? Por exemplo, o maciço de Baturité, como um grande geossistema, ele está interagindo com o sistema oceânico. Mas como, Marlito? Através das massas de ar, das precipitações, que depois vão nascer as bacias hidrográficas a partir dos divisores de água. Você vai ter uma face úmida, uma face semiárida. Então você começa a compreender que há todos uns processos, né, resultantes das dinâmicas e dos processos que têm a ver diretamente o quê? Com os fluxos de matéria e de energia, que nós estudamos muito isso no colégio, né? O ciclo do carbono, o ciclo do fósforo, né? E por aí, o ciclo da água, e esses ciclos que antes nós não dávamos tanta importância, né? Mas que hoje a gente vê uma relação importante, né? Como o ciclo da água. A água não se acaba, mas ela se acumula em determinadas partes, né? Ou ela também perde sua qualidade, ou o carbono que se concentra na atmosfera ou no solo. Então, a gente começa a ter uma compreensão, né, de que a complexidade é importante a gente desvendar seus mistérios, né, e perceber como eles agem, né? E aqui temos diversas representações de grandes paisagens regionais, né?
vinculadas com vulcanismo, outras vinculadas com fundos de mares, áreas deposicionais, né? Aqui você tem o Teherã, né? No Irã, as cidades que tem toda uma base aqui de relevo no seu contraforte, a cidade se desenvolve no vale, algumas áreas que avançam para o mar tem a ver com a cultura oriental, a cultura islâmica, e depois os processos naturais que atuam, né? Seja através de erosão química, física, através da estabilização do relevo pela vegetação, tudo isso a gente vai observando e aprendendo a ler e analisar na paisagem, né? E hoje a gente sabe que por mais o lugar seja isolado, você vai ter uma intervenção humana, né? Seja pelos efeitos globais, seja pelos resquícios da energia atômica, das bombas, dos testes nucleares e pelos resíduos que toda parte estão, né? A nossa sociedade é uma grande produtora de resíduos que se dispersa, né, por toda a geosfera. Então a geografia hoje ela tem uma outra concepção do que foi no começo do século XX, e hoje a gente tenta trabalhar não só os seus componentes, mas como eles se interrelacionam, quais os seus processos e como a interação desses processos, dessas interações, vão formando os lugares, as paisagens e como nós podemos trabalhá-los, compreender cada um dos seus componentes, das suas interações, mas principalmente como eles se organizam e se valorizam, né, para formar uma paisagem, um geossistema, que a nossa função é analisar, conhecer sua evolução, mas principalmente a geografia, o que ela faz é espacializar essas informações, o que muitas outras ciências às vezes não faz apenas descrever. Nós temos que espacializar através da cartografia, né, em suas diferentes vertentes, desde a cartografia básica, que são as curvas de nível, né, a topografia, a cartografia temática, que, por exemplo, posso falar sobre a geologia, sobre a hidrografia, posso passar para uma cartografia de síntese que pode estabelecer as áreas vulneráveis, as áreas mais frágeis, as áreas mais potencialmente mais propícias a uma ocupação urbana, e também posso chegar até uma visão de perspectiva, de projeção de cenários. Então a cartografia é de suma importância, não só para a geografia, todas as ciências em si, né? E hoje também é um novo conceito que se chama cartografia social, que é como é que a população, como é que os moradores, como é que a comunidade quer organizar o seu próprio território, tá? E a gente compreender que a Terra ela tem uma interação total, né? Que a gente vê uma nuvem de areia que chega, que vai alimentar, né, grande parte aqui de solos, de dunas no Nordeste, de nutrientes aqui na floresta amazônica e as massas de ar, as correntes de água fria, de correntes de água quente, né? Então a gente deve entender essa complexidade, né? E que o que for feito aqui no deserto pode muito bem afetar a floresta amazônica, o litoral. A corrente de Humboldt vai afetar lá esse movimento de areia, os rios voadores que saem da Amazonas para distribuir chuvas aqui ao longo de grande parte do território brasileiro podem ser afetados. Então é como se fosse uma grande célula, um grande organismo, né? Que é o que a gente hoje chama de Gaia, tá? E né, entre os autores, os grandes autores que a gente vai trabalhar, né? Que eu trabalhei um pouco para dar essas informações para vocês. Eu cito Bertrand com Geografia Física Global, Ecogeografia com Tricart, temos o professor Rossi também aqui do Brasil, e a Geografia Física Aplicada, ou a Geoecologia da Paisagem, que é com o Matteo Rodrigues, realmente na publicações aqui no Brasil vai estar como Rodrigues, né, que é o José Manuel Matteo Rodrigues. E aqui está a figura, né, do Matteo. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, eu considero ele como meu professor, meu amigo, meu compadre, né? Viajamos muito, fizemos esses livros, algumas outras publicações, né? E hoje muito do que eu estou passando para vocês aqui tem base nos conhecimentos do Matteo, a dedicação da sua vida como professor, como pesquisador, né?
Ele é um professor cubano e que foi estudar, naquela época todos os cubanos iam estudar, não, em vez de estudar na Alemanha, na França, eles iam para a União Soviética. Então ele teve uma formação diferenciada, né? Muito importante, e conheceu justamente os grandes mestres da abordagem geossistêmica que nesse momento trabalhavam na União Soviética, né? E aqui o professor Bertrand, que foi também um professor francês, que também fez essa conexão com os russos, né? E nos trouxe também uma série de publicações, né? O professor Carlos Augusto Monteiro e outros autores, né? O Lucas aqui de Pernambuco, que teve a oportunidade de ir também para Petrogrado. Então tem várias pessoas, né? Ou diretamente com a geografia soviética, ou com a geografia cubana, ou com a geografia alemã, ou com a geografia francesa. Então são concepções que nos levam à abordagem geossistêmica, né? E isso é importante a gente conhecer como essas grandes partes da Terra, do nosso planeta, se interagem, né? A geologia, a criosfera, que é os gelos, as águas, o clima, né? E a vida, né? Como é que eles se organizam, isso em função do clima, a zonalidade que há, né? E também as interrelações. Então, o campo de ação da geografia física é conhecer o espaço geográfico. Hoje nós vamos fazer um projeto vamos supor, um plano diretor municipal. O primeiro passo é justamente ler, conhecer, interpretar as bases naturais do território. Você não começa pela cultura, nem pelos sistemas produtivos. Você tem que conhecer a base do território. E a geografia justamente nos orienta nesse sentido. Então, você conhecer um pouco das disciplinas, né, essenciais, muitas vezes pessoas de outras áreas de conhecimento, mas não é tão complicado. É o que nós vemos, o que nós sentimos, o que nós dependemos, sem ser especificamente uma visão de apenas de recursos naturais, mas sim de o que é a nossa casa, o nosso lar, o nosso ambiente, né? E também como que esses geossistemas, esses sistemas naturais, né, se arranjam de forma diferente no Himalaia, no deserto do Saara, na floresta amazônica, no Pampa, né? Cada lugar, a influência da sazonalidade, da zonalidade climática e também dos aspectos históricos, econômicos e culturais. Então, esses geossistemas, a gente parte da origem dele natural e depois vai vendo como ele vai se transformando. E, logicamente, compreender as suas subdivisões, né? E aí surge o quê? A escala, porque você vai trabalhar um nível de detalhamento em função do tamanho do território, né? Então, como dizia Cristofoletti, eu tive a oportunidade de estudar com ele lá em Rio Claro, né? Tem uma foto dele aí para mostrar para vocês. É uma pena que as fotos que a gente encontra é tudo pessoal já velho, que nem meu. Quando sair minha foto vai estar só esse tipo que estou aqui, né? Coroa aí falando. Então, o objeto de estudo da geografia não é mais suas partes, seus componentes, mas sim a sua organização territorial, né? E é isso que a gente vai trabalhar com análise geográfica, é compreender essas grandes unidades e organizações espaciais, que são organizações naturais transformadas pela sociedade, né? Tá aqui uma brincadeira aqui, uma figura que eu achei interessante do planeta, que o pessoal vai jogando uma série de informações. Você tem aqui como seriam os grandes sistemas e como eles se interrelacionam. Nós falamos muito do sistema Terra, né? Mas na realidade o planeta é água. E aí, os oceanos têm também suas subdivisões, os mares, os oceanos, uns são de águas mais frias, outros de água mais quente, o substrato, as placas tectônicas. Então, a complexidade é grande, a gente está aprendendo ainda, o ser humano está aprendendo a viver, né? Com os outros, que ele sabe muito bem viver sozinho, com proveito próprio, né? Ele tem que aprender a viver com o planeta, com o restante. Nós estamos vendo aí as grandes crises que estão surgindo pelo egocentrismo, o antropocentrismo do ser humano, da sociedade, né? Nós somos talvez o único animal que quer juntar as coisas. Acho que nem abelha, nem maribondo, nem nada quer juntar, ele quer viver. Nós não, nós queremos juntar, né?
e viver pelos prazeres, só pelos prazeres, sem se preocupar, sem ter uma ética, né, que como seres vivos deveremos ter com relação à nossa casa, ao nosso ambiente, né? Então, a geografia vai trabalhar com essa síntese. Hoje nós trabalhamos essa síntese. E o espaço geográfico é o nosso objeto de estudo. E aí não inclui só a base física. Mesmo trabalhando com a geografia física, nós temos que compreender a integração, a inter-relação e a síntese dos fatores sociais, físicos e biológicos, né? E químicos também, como é que eles vão fazer um entorno do ser humano, tá? Estuda também os fatos naturais, né? Por exemplo, uma erosão, você não pode dizer a erosão é porque tem declividade. Não, você retirou a vegetação, a intensidade da chuva, o tipo de mineral que você tem lá, a decomposição do solo, se ele é articulado, se ele é compacto ou não. Então a gente vai ver que há uma quantidade de variáveis e hoje a gente deve trabalhar com essa análise multivariada. E todo esse conhecimento vai servir tanto para a pesquisa, para o ensino, né? Como nós trabalhamos na universidade, mas principalmente para o planejamento. E hoje a gente tem uma função grande, né? Acho que o curso da geografia, das ciências ambientais, né? Da economia ecológica, vários cursos hoje que a gente tem essa agronomia, arquitetura, que tem essa visão de síntese, né? Mas, logicamente, nós não podemos deixar de precisar dos especialistas, né? Eu vou trabalhar com um ecossistema, manguezal, com geossistema, planície fluvio-marinha. Eu vou precisar de um especialista que me identifique os moluscos, outro que me identifique os crustáceos, os peixes, a avifauna. Então, só mostrar só a parte da biodiversidade como existe a necessidade de se trabalhar em uma grande equipe, né? E compreender as inter-relações, né? As inter-relações de processos, de estruturas, mas também de conhecimentos, né? E essa é a grande jogada hoje, né? De a gente trabalhar com a interdisciplinaridade, com a visão sistêmica, né? Com a visão da sustentabilidade, compreender o que é uma capacidade de carga de determinado ambiente, né? E também saber para onde nós vamos. O ser humano tem que trabalhar com mais responsabilidade, com mais ética, né? E não construir para si próprio, apenas para si próprio, né? Mas ele deve trabalhar para o planeta, ele deve ter só uma visão de uma ciência voltada para apenas a sociedade, mas sim para o planeta, né? Para os seus ecossistemas, seus geossistemas, né? E assim a gente termina essa conversa dessa disciplina e mostrando que nós estamos em algo maior, né? Não é filosofia, é fato, né? Então acho que a gente deve cuidar dessa casinha aqui, essa casinha de maribondo que a gente está, porque ela é frágil. Hoje a gente está vendo passando por uma pandemia. Para mim, tudo a gente tem que aprender a pegar as coisas boas nas coisas ruins, né? Eu, por exemplo, tive a oportunidade de produzir todo esse material, de melhorar, botar mais qualidade, né? Em função de uma crise aí, de uma pandemia. Mas será que nós vamos aprender, todo mundo, né? Como também teve gente aí que ganhou dinheiro pra caramba em função dessa crise, né? Indústria farmacêutica, desde a indústria farmacêutica até motoboy, não sei, e teve outros que se ferraram, né? A sociedade é assim, mas será que a gente aprendeu, né? Aprender a não viver só pelo prazer, por exemplo, de se alimentar de animais silvestres? Ninguém fala nisso, né? Como é que surgiu essas pandemias? Como é que surgiu a AIDS, né? Então nós temos que ter uma separação, né? Entre o nosso consumo, os nossos desperdícios com o restante da natureza, compreender que eles estão sofrendo, que eles recebem tudo o que a gente faz e produz. Então, uma questão de ter uma ética ambiental, uma ética pelo planeta. Muito obrigado.